Estamos de volta com grandes temas, hoje discutindo o governo Temer. E aqui eu gostaria de reforçar a pergunta que eu deixei no último bloco para o vereador Baldo. Baldo, é inegável que nos estertores do governo Dilma a credibilidade ficou muito afetada do governo. E o PMDB, não sei se como uma estratégia de marketing ou como uma resposta política para a sociedade, está apresentando como uma esperança, equilíbrio, pacificação, ordem, progresso. Até que ponto o cidadão pode confiar isso é real? Bom, nós presenciamos aqui muitas coisas boas do PT, né? O professor Magela, o Hugo Manso falou muitas coisas boas do PT, mas esqueceram, talvez, de colocar as coisas que houve negativamente do governo do PT nesses 13 anos. Quem não sabe que houve, nos 3 anos do governo, escândalos e mais escândalos, né? O Petrolão, o Mensalão, houve mais de 100 processos tramitando nos ministérios. Quem não sabe que o governo Dilma, em 2014, em plena eleição, cometeu estelionato eleitoral, quando, após a eleição, com quase 51% do povo brasileiro que foram às urnas o elegeram, mas em poucos dias veio medidas impopulares, corte na educação, na saúde, em várias áreas importantes do governo, nos programas sociais, na Minha Casa Minha Vida, enfim. Houve esse estelionato eleitoral e hoje o governo Dilma, que se passou, paga um preço, né, por não ter o apoio da população brasileira. Repito aqui, inclusive Natal, naquelas movimentações, foi quase 20 mil pessoas para as ruas. Né? Então eu acho que hoje o governo Temer, logo no início, 3 dias úteis, a partir de hoje, já deu o significado de que quer conter a dívida pública, quando diminui de 39 ministérios para 23. Reduziu o quê? 16 ministérios. Então, eu acho que o governo Temer tenta fazer um governo de coalizão, um governo que pretende fazer com que as coisas funcionem. No Brasil estava parado, 11 milhões de desempregados, a inflação corroendo, o poder de compra já não mais existindo. Eu acho que nós brasileiros temos que acreditar. Ou nós se unimos, fazemos essa unidade nacional para ver se as coisas mudam, então vamos viver num país de instabilidade. Um país de instabilidade. Eu acho que ninguém quer isso para o nosso Brasil. Temos que ter esperança, sim. O PMDB contribuiu e muito por esse país, desde a sua redemocratização, a grande figura de Ulisses Guimarães e tal. Então, eu acho que o governo Temer tem tendência de as coisas começar a funcionar, abrir as portas, repito, para os movimentos sociais, as centrais sindicais, numa ampla discussão com a sociedade. Eu acho que tem que ser um governo próximo à população. Dilma cometeu esses erros gravíssimos de não ter aproximação com o Congresso Nacional, com a Câmara Federal, com o Senado. Dilma, após as eleições, se isolou do Congresso Nacional, e isso tem dificultado agora, né, nesse processo de impeachment. Talvez tenha até sido isso o causador de não ter se aproximado, mas não foi nem isso, foi a questão das pedaladas fiscal. Se caso ela não tivesse cometido isso, talvez estivesse hoje no seu cargo de presidente. Mas eu acredito que com o perfil do Ministério que Temer constituiu de homens experientes, eu acredito que as coisas agora vai caminhar normalmente, principalmente na questão econômica, com Meirelles, onde tem uma experiência enorme, e nós temos que conter, acima de tudo, o desemprego que assola muito o brasileiro e afeta o povo do Brasil. O programa é ao vivo, chegaram 4 perguntas aqui, 2 para Hugo e 2 para o professor Geraldo. Eu vou unificar as 2 perguntas, Hugo e o professor Geraldo, na sequência, e pediria que fosse o mais sintético possível, porque esse terceiro bloco ele é mais curto. Boa noite, gostaria de perguntar a Hugo Manso se o posicionamento radical do PSTU não o afasta das esquerdas e o colocam como cúmplice do golpe do governo Temer por omissão e oportunismo. E a segunda pergunta é, o vereador Hugo só fala em golpe. E o golpe que o PT deu em milhões de brasileiros desde o primeiro mandato do PT? Então as instituições do Estado não merecem credibilidade?
até onde chegou na Lava Jato, tudo investigado pela PF, pelo Ministério Público. Então são duas perguntas, uma inclusive citando o PSTU. Tentarei ser breve. Pega um pouco o que o Baldo vinha falando. Não há crime. Não há crime. Identificaram Dilma. Dilma é criminosa. Agora vamos procurar um crime para colocar no colo dela. Não há essas chamadas. E não acharam. Essas chamadas pedaladas é algo que, do ponto de vista contábil, inúmeros governos antes dela, atuais governos estaduais, atuais gestores de prefeitura, o fazem. No governo Lula você vê decretos, no governo Fernando Henrique e nos anteriores. O que há que houve uma mudança na metodologia do Tribunal de Contas e após a mudança nós não fizemos, o nosso governo não fez. O que é de diferente? Será que é porque ela é mulher? A grande diferença de Dilma para esses outros é porque ela é mulher? E teria que ser a piada do governo? Por uma rixa, por uma birra de um presidente de Câmara absolutamente comprovado como coordenador de falcatruas, Eduardo Cunha, que ao pedir o nosso apoio para não ser ele levado à comissão de ética e nós havermos negado nesse jogo parlamentar, ele anuncia o ingresso do processo de impeachment como uma absoluta revanche de ordem pessoal, acunhado com muita gente. Então, é óbvio que o PSTU não é cúmplice disso, jamais. Agora, há um erro de avaliação que o tirou das ruas. Quando, segundo o Baldo, 20 mil pessoas foram defender esse movimento que gerou o chamado impeachment, mas 30 mil pessoas no dia seguinte estavam na rua, eu estava, Geraldo estava, diversas pessoas, mas foi uma pena no vedário lá. Porque nós estávamos em defesa, sim, do nosso governo, verdade. Mas, além do nosso governo, da democracia, de uma metodologia, do direito do PSTU existir, do direito dos sindicatos existirem. Em defesa, Ubaldo, da chegada daquela bela escola, lá no bairro das Rocas, que representa uma positividade para a nossa juventude. Convido a todos, vão conhecer o campus do IF, na antiga rotunda, que era o pátio de manutenção da rede ferroviária, e ver lá a Catita, a primeira locomotiva que cruzou a ponte de Igapó, a bela ponte de ferro construída na Inglaterra, há um século atrás, que é parte da nossa história e que o Instituto Federal resgata sob a orientação de um governo. O Instituto não é algo amorfo. O Instituto tem uma orientação pedagógica, teve uma expansão coordenada politicamente por uma força política importante, que, repito, não conseguimos realizar tudo. Mas o Luz para Todos é fantástico. Interiorizou possibilidades no semiárido. A transposição das águas que estão sendo feitas é algo absolutamente importante para quem mora no campo. O Compra Direta da Agricultura Familiar é um programa excepcional. As mulheres, as mães, as avós fazem o bolo em casa e é consumido pelo filho, pelo neto, na escola da própria comunidade. A tapioca, o cuscuz, a carne de caprino, a carne de galinha, o ovo da galinha caipira, diretamente na escola. E essas famílias indo com o seu CPF e recebendo no correspondente bancário o pagamento com uma semana. Então, são coisas que modificaram. Não tivemos a força política aí, nós temos que fazer uma avaliação que o nosso parlamento é muito atrasado. O parlamento de Natal, ele se desnudou do Rio Grande do Norte, ficou claríssimo agora nessa votação. Filhos, netos, sobrinhos de velhos caciques políticos que se perpetuam desde os anos 50, 60. Então, respondo as duas perguntas assim, acho que é absolutamente importante nesse momento. E quando a pessoa me pergunta que eu só falo do golpe, não, eu estou falando de coisas positivas. Sobre a credibilidade das instituições PF, MP. Algumas, todas, enquanto instituição. Agora, temos que ver que há dirigentes em algumas instituições que tendem e tendenciam sua orientação para uma seletividade na punição. Como é que Lula não pode assumir o ministério? E esses que estão aí assumindo hoje?
Gente, em 30 dias, uma diferença de interpretação. Não há nenhum processo que Lula tenha sido julgado. E Lula foi impedido de assumir o ministério da presidenta Dilma, uma das lideranças de maior representatividade e credibilidade nesse país, por mais divergência que você tenha com ele, eleito em 2 oportunidades. Então, há diversos pesos e diversas medidas tomadas em diversos momentos nesse país. Então, nós temos que ter a clareza e vislumbrar que isso é muito perigoso. Esse cenário, como o Dário coloca, de um ministro de Justiça com uma ficha desse tamanho, nós temos que estar muito atentos a isso e, portanto, fazer uma força objetiva com a nossa juventude que está nas ruas. As pessoas não estão paradas no sentido de defender isso. Queria então, unificar. Já vou encerrando minha participação. Obrigado. Agradecendo Porque o bloco, como eu disse, é mais Eduardo, curto. Pois não. Só fazer uma intervenção aqui de Hugo, quando ele disse que a presidente não cometeu responsabilidade fiscal. Cometeu sim. Foram 6 decretos de suplementação orçamentária. Ela forjou o orçamento de 2014-2015, em torno de 40 bilhões de rombo. Então, acho que as coisas têm que ficar muito bem claras para a opinião pública. Se ela não tivesse cometido nenhum crime de responsabilidade fiscal, ela não estava hoje respondendo, né? Eu acho que está contido na Constituição, eu acho que o rito foi legal e hoje é realidade. O PT tem que entender que hoje é a realidade. Cometeu e vai responder. Se caso for absolvida, volta de novo ao seu cargo de presidente. Se for punida, tem que o presidente se efetivar. Eu acho que é por aí. Dário, eu vou perguntar a você, o telespectador, uma telespectadora citou o PSTU, né, se ele não estaria alinhando-se ao golpe em né, ficar... você queria dizer alguma coisa? Porque aí eu vou unir as duas perguntas aqui dos outros 2 telespectadores para encerrar com o professor Geraldo. Pode ser? Claro, por favor. Assim, primeiro, eu respeito a opinião de todo mundo, evidentemente. Numa crise dessa, as pessoas têm todo o direito de ter muita opinião e é bom que as pessoas se envolvam, né, no debate político. Isso é extremamente positivo. Agora, eu não concordo, né, que o PSTU, ao não apoiar o PT e as ruas para defender o governo do PT, né, ele se alia à direita. Pelo contrário. Se nós estamos dizendo... Fora todos eles, nós dizemos, fora Dilma, Temer, o Congresso Nacional, Renan Calheiro, PSDB com o Aécio, agora nós dizemos, fora o Temer. Então não tem nada de um alinhamento com a direita. Agora, nosso partido, ele é diferente da maioria dos partidos de esquerda. Nós temos coerência, nós não podemos mobilizar os trabalhadores para irem apoiar o governo Dilma, que estava com a reforma da Previdência, que estava com o CPMF, que estava com possibilidade de emissão no serviço público, com processo de privatização ainda mais do serviço público, para ir às ruas defender esse governo. Porque o debate não era se a democracia estava ameaçada, não era se o governo estava ameaçado. Porque, volto a dizer, né, nós, como o Hugo, principalmente eu que sou mais velho, nós sabemos o que é ditadura militar. E nós queremos manter as liberdades democráticas, sim. Nós não vamos abrir mão do direito de existir como partido. Agora, o que nós não podemos concordar é que defender a democracia é defender o governo Dilma. Não, porque nós sabemos que o PMDB é isso que nós já conhecemos. Então, nós não estamos de jeito nenhum lá da direita. E quero fazer uma observação aqui que as pessoas não fazem, porque geralmente as pessoas que na política só tem quem defende o governo Dilma, defende a democracia. Quem não defende o governo Dilma, não defende a democracia. É errado. Vou dar um exemplo aqui. A maioria do povo brasileiro, a maioria da população brasileira não foi às ruas para defender nem Temer pela Fiesp e nem tampouco foi defender Dilma. A maioria do povo brasileiro, primeiro, rompeu com o governo do PT. Rompeu, já não apoiava mais esse governo. Mas não era sinal de igualdade que, ao não concordar mais com o governo do PT, estava apoiando o PSDB nem a Fiesp. E nem sequer esse governo, o governo Temer. Saiu uma pesquisa recentemente do Ibope, dizendo 2 questões fundamentais. A primeira, que a maioria da população brasileira não está satisfeita com a democracia que está existindo hoje, com o que os deputados estão fazendo, que os políticos estão fazendo. Quase 67% está dizendo que não concorda, tem desacordo, está insatisfeito com essa democracia. Segundo,
quase 70% está contra o governo Temer. Quer que ele caia fora, porque não acredita nele. Então, por que nós estamos errados? Nós estamos estamos do lado da direita? De maneira nenhuma, ao contrário. Nós queremos abrir um canal de diálogo com todos esses trabalhadores que não foram às ruas, nem para defender um governo que estava com um pacote fiscal contra os seus interesses, e nem tampouco o Temer que vai aplicar esse pacote fiscal. Dário. Por isso que nós estamos dizendo, não, nós defendemos sim a liberdade, o funcionamento da liberdade democrática, mas não podemos ter como horizonte essa democracia que é insuficiente, principalmente para a maioria do povo brasileiro. Obrigado, Dário. Eu quero dar a oportunidade aqui a esses dois telespectadores que nos dirigiram as duas perguntas para o professor Geraldo. Vou tentar unificar aqui, professor, e vamos encerrar com o senhor, que tem poucos minutos. Queria perguntar a opinião especificamente do professor Magela sobre a questão da não representatividade popular das mulheres e dos negros no Ministério do Temer e dos oito ex-réus da Lava Jato no Ministério. A outra pergunta é: boa noite, gostaria de perguntar ao professor Geraldo se o posicionamento do governo interino do Temer com a proposta de ponte para o futuro em cortar os gastos obrigatórios com a educação e saúde não nos leva a um caminho sem volta para a privatização da educação pública no Brasil. Uma coisa interessante é a sintonia do ouvinte, do telespectador, não é, com relação à situação nacional, não é? Porque, veja, o governo Temer é o governo medieval, não é? Um governo que é atrasado, tacanho, bizonho, porque ele faz um ministério de composição dos grandes oligarcas do país. Ora, para onde isso irá levar? Isso não tem uma abertura para um debate mais democrático com mulheres, com LGBT, com negros, a abertura das universidades, né? Isso não dialoga com isso. Esse projeto, o Mendonça Filho vai dialogar com esse projeto? Percebeu? Quer dizer, a juventude percebe muito bem isso. Não vai dialogar de forma nenhuma. Com relação, por exemplo, a gente não vê aqui, sabe, o Baldo, nesse projeto do Temer, e a crise? A crise, você tira Dilma, resolveu a crise? Não, ele não faz uma discussão da crise do Brasil e da crise mundial na qual nós estamos inseridos. O Brasil faz parte da crise mundial. Nós prolongamos um pouco mais a estabilidade do Brasil, a situação financeira do Brasil, a organização do Brasil, e agora entrou na crise. Quando entramos na crise, o que foi que aconteceu? Era uma festa que o DEM, o PSDB, gostaria de ter feito há muito tempo. Era crise para derrubar o governo. Aí inviabilizaram o governo no Congresso. É sim, não é? Um Congresso conservador, não é? Reacionário, atrasado. Eu acho muito ruim. Inclusive os nossos aqui, os nossos parlamentares, né? Quer dizer, tem até um deputado propondo, não é, controle ideológico nas instituições universitárias, a gestão universitária, né? Não é? Sabemos todos e a comunidade sabe. A comunidade universitária para debater todos os temas possíveis da nação, todo tipo de filosofia, de pensamento político. Aí você tem um deputado, não é, que está propondo aqui, teve aqui nesse programa, não é? É uma coisa cruel isso, quer dizer, quando eu digo que isso é medieval, é porque isso é medieval, tá? Então, veja, é retrocesso não ter representação dos quadros, das mulheres, dos negros e etc., rebaixa todas as instituições e as instâncias que apontam para a ascensão social das massas e do povo, a organização delas. Todas rebaixam, acabam os ministérios, põe lá uma secretaria qualquer e está atrás de gente que não nem assumindo. O que é curioso nesse momento é que eles não querem nem assumir, né? Botaram o Serra lá para negociar a Petrobras, o petróleo brasileiro. Sabe, tem duas coisas interessantes. O Serra, que é o mais qualificado deles, como um entreguista, um cara competente e articula internacionalmente, para vender a Petrobras, tá? Para negociar com os bancos e privatizar aqui nossa Caixa, nosso Banco do Brasil, privatizar o banco financeiro, o sistema financeiro brasileiro, colocar lá no Ministério, no Banco Central, quem botaram quem lá? O projeto não é de independência do Banco Central? Quer dizer, o projeto do Temer, articulado com Zé Agripino, articulado com esse grupo político, porque a gente podia ter alguma esperança, sabe, Ubaldo? A gente podia ter alguma esperança se essas pessoas não tivessem sido governo.
O grupo Fernando Henrique foi governo e fez o que fez, vendeu o Brasil sob o pretexto que ia melhorar a educação, a saúde. Nós aqui tínhamos 12 mil alunos dessa universidade, hoje temos mais de 30 mil. Está percebendo? Quer dizer, esse foi um projeto interessante, não foi como o Dário queria, socialista, avançado. Na hora que isso foi posto, quando o Dilma baixou o juro para 7%, 6%, lembra? Os banqueiros internacionais, não, aí não pode. Aí começaram a derrubar Dilma naquele momento. Professor Geraldo. O ponto principal é esse, não é? Eu agradeço a você, viu? Eu sou obrigado. Não é eu assim sou obrigado a parar. Não é a sua ideia, é o tempo que nos impõe. Não, sim. Eu agradeço. Certamente teríamos mais coisas para falar, o Baldo também, né? O Baldo teria muitas mais coisas, Dário, o professor Hugo também. Mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu quero agradecer a todos aqui, todos os convidados, pela gentileza de aceitar o nosso convite, mas agradecer também e especialmente a você que está em casa e que participou nos assistindo. Quero convidá-lo para o próximo programa, segunda-feira, às 8 da noite. Obrigado e até lá.